Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta para a gente seguir aqui para mais um tema importante do direito civil. Vem aqui comigo na telinha, vamos falar do tema do domicílio. Domicílio vem regulado aonde, professor? Então, dentro do Código Civil, ele aparece entre os artigos 70 até os 78, claro, do Código Civil, e desses artigos aí, os mais importantes, os que mais aparecem, os 73 e os 78, eu brinco que são os artiguinhos, né, do coração. Beleza? Vamos avançar um pouquinho para falar um pouquinho sobre a diferença clássica que todo mundo faz entre residência e domicílio. É uma confusão muito comum. Então dá uma olhada ali no que está escrito. Ó. A residência é o lugar em que a pessoa física é encontrada com habitualidade. A gente vai falar primeiro do domicílio da pessoa física ou também pessoa natural. Depois a gente fala o domicílio da pessoa jurídica. Então já vamos anotar isso daqui, ó. Quando ele fala aqui em pessoa física, você pode encontrar isso na tua prova também com essa expressão aqui, ó. Pessoa natural, mesma coisa. É encontrada com habitualidade. Então, eu fui encontrado lá na casa dos meus sogros uma vez ou outra, isso não é habitualidade, não é a minha residência. Agora, onde eu moro, opa, lá sim, eu sou encontrado com habitualidade. Professor, é possível que eu tenha mais de uma residência? É possível sim. Por exemplo, você tem uma residência na cidade, uma residência na praia, quem é muito rico, uma residência no campo e por aí vai, tá? Agora, o que interessa pra gente é saber quando que essa residência vira um domicílio. Porque eu posso ter várias residências e um domicílio. Dá uma olhada aqui, ó. O domicílio é o lugar em que a pessoa física, a gente já sabe que também é conhecida como pessoa natural, fixa residência com intenção de permanecer. É o chamado ânimos de definitividade. Então, o domicílio é a soma da residência mais o ânimos de definitividade. Então, professor, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma residência na praia, uma residência em Curitiba, por exemplo, mas é Curitiba onde eu tenho o ânimos de definitividade, de permanecer. Então, ali é o meu domicílio. Beleza? Entendido isso, a gente avança para falar sobre a possibilidade de vários domicílios. E isso vem destacado num artiguinho aqui, ó, que eu estou com um palpite para essa próxima prova, o artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então é possível que eu tenha mais de um domicílio? Sim, se eu tenho uma alternância. Então, eu moro em Curitiba, mas eu também moro em Florianópolis. Eu moro metade do ano em Curitiba, metade do ano em Florianópolis. Tem pessoas que são assim, né? Se aposentam, às vezes, tem uma casa onde fica, onde já morava, tem lá roupa, tem lá carro e mantém tudo lá. Mas compra uma casa em outra localidade que gosta muito de ir e vai com uma frequência muito grande. Conta de luz, conta de água, ele tem uma casa montada em 2 lugares. Eu sei que isso é pra gente que tem um pouco mais de condição, mas às vezes acontece, então é possível considerar domicílio qualquer uma delas. Beleza? Domicílio daquele que não possui residência habitual. Isso é importante principalmente para a fixação de competência. Olha lá, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Isso é muito comum nas regras de definição de competência que iniciam ali próximo ao artigo 46 do Código de Processo Civil, que vai dizer que se aquela pessoa não for encontrada, não tiver domicílio certo, o domicílio dela, ou a juízo ou ação, onde ela for encontrada. É o que pode acontecer, tá? Então, domicílio de pessoa natural que não tem residência habitual, que não tem residência fixa, o viajante, o cigano, por exemplo, é considerado onde ela for encontrada, tá? Avançando, domicílio das pessoas jurídicas, tá? Nós temos os 3 primeiros incisos aqui que trazem situações de pessoas jurídicas de direito público. Eu não me preocuparia tanto assim para sua prova. De qualquer forma, eu trouxe para você União, o DF, estados e territórios, as capitais, município, o lugar onde funcione a administração municipal, ou seja, onde fica ali a prefeitura, tá? Agora, das demais pessoas jurídicas, que é aqui o que nos interessa, né?
incluindo aqui as de direito privado, né? As de direito privado que nos interessam, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou ato constitutivo. Então, quando você tem lá um ato constitutivo de uma sociedade, por exemplo, um contrato social, é comum dizer qual é o domicílio. Mas se nada disser, é onde está sediada a diretoria. Eles têm 4 sedes no estado, 4 sedes no estado. Onde está a diretoria? Está em Curitiba, então lá é o domicílio daquela pessoa jurídica. Beleza? Professor, é possível ter regra diferente quando você tem, por exemplo, vários estabelecimentos? É possível, dá uma olhada ali, ó. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então, exemplo, eu tenho lá, sei lá, uma rede de farmácias com 10 lojas espalhadas pelo Brasil, tá? Em uma dessas lojas que se localiza em Fortaleza, um atendente lá cometeu um dano contra um freguês, contra alguém que foi comprar um remédio, tá? A pessoa que sofreu o dano vai poder processar lá em Fortaleza. Por quê? Porque para aquele estabelecimento comercial, considera-se domicílio aquela localidade, tá? Então, no direito civil, essa questão do domicílio tem muita importância para a definição de competência. Competência para ajuizar a ação contra. Competência, por exemplo, pode-se ter isso para abrir inventário, né? É o último domicílio do falecido. Então, para isso, a necessidade de entender o domicílio, tá? Professor, e se for uma pessoa jurídica estrangeira, como é que funciona a questão do domicílio? O parágrafo 2º traz essa regra também. Olha lá. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder, tá? Mesma lógica, se tem mais de um estabelecimento, eu olho o estabelecimento que me causou dano, o estabelecimento que deu origem ao ato ou fato, né? Principalmente o ato jurídico, né? Que gera alguma repercussão a ponto de ter que ajuizar uma ação judicial. Então, eu tenho uma empresa com sede no exterior, mas aqui em Curitiba, na sua sucursal de Curitiba, foi cometido um ato ilícito. Então, para a finalidade de apuração desse ato ilícito, considera a sede desse aqui que fica em Curitiba. Beleza? E para a gente fechar, tá? 2 observações finais. Primeira delas, o tal do domicílio necessário, tá? O que é o domicílio necessário? São algumas pessoas que têm domicílio por força de lei. A lei impõe qual é o domicílio daquela pessoa, tá? Eu vou trazer alguns exemplos que nos interessam aqui para o direito civil a respeito do domicílio necessário. Exemplos desses extraídos do próprio Código Civil, mais especificamente do artigo 76, tá? Eu trouxe em ordem de importância para a tua prova. Em ordem de importância para a tua prova. O primeiro deles, e o que merece asterisco, os demais não merecem asterisco, sinceramente, é o incapaz. Então, o domicílio do incapaz é o do seu representante ou o do seu assistente. Lembrando que a representação ocorre no caso de incapacidade absoluta, a assistência ocorre no caso de incapacidade relativa. Beleza? O servidor público, qual que é o domicílio necessário dele? Olha lá, o lugar em que exercer permanentemente suas funções. O militar, onde ele estiver servindo e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando em que ele está subordinado. E o preso, o lugar em que cumprir a sentença, tá? Digo que o incapaz é o mais importante porque em prova de direito civil é o que mais vai acabar aparecendo, tá? O preso pode ter relevância para o caso de ajuizamento de demanda, mas é muito raro isso aparecer em prova, sem dúvida nenhuma, tá? E para fechar, o tal do domicílio de eleição. O domicílio de eleição é aquele fixado contratualmente nos termos do artigo 78. Importantíssimo aqui, ó, para não cair em pegadinha. Nos contratos escritos, tem que ser contrato escrito. Poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e as obrigações deles
resultantes. Então, muitas vezes você vê uma pessoa aí que faz muitos contratos, às vezes ela coloca lá o domicílio dela uma cidade diferente da onde ela é de fato domiciliada, mas foi um domicílio de eleição, foi aquele domicílio que ela escolheu para o cumprimento específico daquelas obrigações que estão pactuadas, repito, nesse contrato escrito aí. Beleza? Tranquilo? É isso, matamos rapidinho, sempre com objetividade, sempre com foco. Essa é a marca do nosso curso aqui, né? Eu sempre digo, não adianta eu te dar uma aula de 60 minutos sobre domicílio, falar tudo o que é possível sobre o domicílio, se você não vai conseguir ter tempo para assistir essa aula integralmente, não vai dar tempo até o dia da prova e principalmente vai perder completamente o foco do teu exame. Então, lembre-se, esse é um curso focado na sua aprovação. É isso que eu me comprometo, você vai passar no exame de ordem, eu tô junto com você, a gente vai até o final nessa luta aí. Beleza? Qualquer dúvida, manda um WhatsApp para mim, um grande abraço, bons estudos e até mais.